Pessoal, meu nome é Érica. Hoje a gente vai discutir o tema que é a hipertensão arterial sistêmica. Eu vou dividir essa aula em três partes para a gente poder falar melhor sobre o manejo clínico e farmacológico da hipertensão na assistência básica. Eu sou médica da Estratégia Saúde da Família e atualmente trabalho no posto de saúde Anastácio Magalhães. Essa minha aula ela foi baseada nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e eu também tive como base uma aula que foi ministrada por esse grupo, que é o chamado Cardio Papers, que é um conjunto de cardiologistas que são do INCO e que divulgam muitos temas sobre cardiologia, hipertensão, e aí eles fizeram essa aula esse ano e tem uns gráficos, uns fluxogramas que eu acabei tirando dessa aula, que foi ministrada por eles, tá bom? O objetivo da nossa aula vai ser fazer o diagnóstico, né, de hipertensão. Vou colocar alguns conceitos de mapa, MRPA e AMPA para vocês. Vamos falar quais são os exames que têm que ser pedidos, as metas pressóricas a serem atendidas e o manejo não farmacológico e farmacológico, tá? Eu acho que essa tabelinha é uma tabelinha muito importante que a gente tem que ter em mente, porque aqui são os estágios da hipertensão, né? Hoje em dia, se tem conceitos de hipertensão ótima e pré-hipertensão, que antes não se tinha. Então, para ser considerado uma hipertensão, assim, uma pressão ótima, né? A pressão do paciente tem que ser menor que 120, a sistólica, ou a diastólica tem que ser menor do que 80. Uma pressão normal é entre sistólica 120 a 129 ou diastólica entre 80 e 84. Para ser considerada pré-hipertensão, o paciente tem que ter a pressão entre 130 e 139 ou a diastólica entre 85 e 89. É um novo conceito que eles colocaram. E para ser considerado hipertenso, a sistólica tem que ser acima de 140. Aí a gente tem 3 graus, 1, 2 e 3. Hipertensão em estágio 1, pressão sistólica entre 140 e 159 ou diastólica entre 90 e 99. Estágio 2, pressão sistólica entre 160 e 179 ou diastólica entre 100 e 109. E estágio 3 é mais grave, quando a pressão sistólica está maior ou igual a 180 e a diastólica maior ou igual a 110. É importante a gente ter isso aqui em mente, até mesmo para a gente entender quais são as metas pressóricas que a gente tem que atingir a partir do manejo do paciente. Qual que é a importância da gente estudar a hipertensão? Primeiro porque vocês vão atender muitos pacientes na assistência básica, certo? Então, um grosso mesmo de paciente na UBS é hipertensão e diabético. Então, conhecer essas duas doenças, elas são fundamentais. E também a hipertensão, a gente sabe que ela é um principal fator de risco para as doenças, tanto cardiovasculares quanto cerebrovasculares. Então, a gente tem como exemplo AVC, doença arterial coronariana, doença renal crônica, insuficiência cardíaca, doença arterial obstrutiva periférica. São alguns exemplos que a hipertensão está associada. Quem é que tem mais chances de ter pressão alta? São os grupos, né, que possuem algumas comorbidades. Por exemplo, paciente que é dislipidêmico, diabético, tem intolerância à glicose, ou tem uma obesidade, né, grau 2, 3, paciente que tem história familiar, uma genética forte para hipertensão, o envelhecimento também está associado ao aumento de pressão arterial, principalmente em mulheres, pacientes que levam uma vida sedentária, que ingerem álcool, né, e uma ingestão elevada de sódio, que tem baixo nível socioeconômico, que usam algumas medicações, como anticoncepcionais, hormônios tiroidianos, fenilefrina, a imipramina, que é o antidepressivo, anti-inflamatórios, corticoides, algumas drogas ilícitas, são, né, fatores que podem levar esse paciente a ter uma pressão mais elevada. E isso é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque isso vai ser tanto importante para o nosso manejo não farmacológico e também na história clínica. Porque se a gente identificar que a medicação do paciente que ele está usando pode estar afetando os níveis pressóricos dele, então a gente vai ter que avaliar estratégias
para ver se ele realmente pode ou não continuar com aquela medicação. E aí eu citei alguns exemplos de medicações que podem levar ao aumento de pressão. Dos antidepressivos, além da imipramina, a gente tem a venlafaxina, que é um dual e que também está associada ao aumento pressórico, tá certo? Ficar atento com relação a isso. Aqui é uma tabelinha que eu acredito que todo mundo já deve ter visto, que são os fatores de risco cardiovascular. Então, na história clínica, para a gente ter noção se aquela pessoa ela tem, né, mais chances de ter infarto, AVC, a gente tem que discutir algumas coisas. Então, por exemplo, mulheres acima de 65 anos e homens acima de 55 anos têm mais chances de terem e evoluírem com doenças cardiovasculares, inclusive a hipertensão. Pessoas que fumam, que têm dislipidemia, então triglicerídeo acima de 150 em jejum, LDL acima de 100, HDL acima de 40, pacientes que são diabéticos ou pré-diabéticos, ou que têm história familiar de doença cardiovascular prematura, ou seja, mãe, pai, irmãos morreram ou tiveram infarto, AVC, mulheres abaixo de 65 anos e homens abaixo de 55, então é importante a gente fazer esse registro durante a nossa anamnese. Aqueles pacientes idosos que têm a pressão de pulso maior que 65, e o que é a pressão de pulso? É a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica. Índice tornozelo braquial anormal, aquelas mulheres que durante a gravidez tiveram pré-eclâmpsia ou eclâmpsia também são pacientes que têm mais chance de evoluir com hipertensão. Aqueles pacientes que têm o IMC de sobrepeso ou obesos, né? Então, IMC acima de 25. Aqueles pacientes que têm relação cintura quadril. Aí, no caso, eu coloquei esses valores, eu até coloquei um ponto de interrogação, que depois a gente discute. No caso, né, idealmente, a cintura abdominal em mulheres tem que ser 88 e em homens tem que ser até 102. Depois a gente olha se é isso mesmo. E aqueles pacientes que têm perfil de síndrome metabólica, tá certo? Também são pacientes que têm fatores de risco cardiovascular. Aqui eu vou deixar registrado para vocês algumas recomendações que a gente tem que orientar o paciente quando ele for medir a pressão, seja em casa e até mesmo no consultório. Para quem teve, né, a faculdade fez na UFC, a gente tinha um OSCE lá na semiologia que a gente tinha que medir a pressão do paciente. E aí tinha aquelas velhas perguntas, né? O paciente fumou, consumiu bebidas alcoólicas ou café nos últimos 30 minutos antes de medir a pressão, que a gente sabe que esses estimulantes, eles podem elevar a pressão. Então, o paciente, ele não pode ter tido contato com essas bebidas meia hora antes. Não praticar exercícios físicos 1 hora antes de medir a pressão, esvaziar a bexiga antes, uma coisa muito importante. Manter esse paciente relaxado, em repouso, 5 a 10 minutos antes de medir a pressão. Infelizmente, como eu tenho vários pacientes que não têm condição de comprar um medidor de pressão validado e calibrado, o que acontece? Eles acabam indo até a unidade de saúde para medir a pressão. E muitas das vezes acontece que eles chegam na unidade e, por desconhecimento, já chegam e medem a pressão. Não dão, né? Não fazem essas recomendações. E aí, quando a gente vai olhar, o MRPA dele sempre está com a pressão muito elevada. E aí a gente pode fazer um errôneo diagnóstico de hipertensão. Então, sempre orientar o paciente como é que devem ser feitas as medidas dessa PA, tá certo? O paciente também ele tem que estar sentado, né, ou deitado no caso, com as pernas descruzadas, certo? E isso aí, eu acho que vocês estão bem sabidinhos, já sabem muito bem como é que faz a medida. Outra coisa importante também é a dimensão do manguito, tá certo, gente? Medir ali a circunferência do braço do paciente para poder saber qual o manguito mais adequado para ele. Como é que a gente faz essa medida do braço? A gente pega o ponto médio entre o olecranon, tá certo? E o acrômio. E aí a gente faz o ponto médio entre essas duas extremidades, mede a circunferência do braço, e a partir disso a gente olha aqui, certo? Qual é o manguito mais adequado para aquele paciente. Se você trabalha em alguma clínica, teoricamente você tem que ter vários manguitos. Se você for atender criança, é um manguito, recém-nascido é outro, adulto pequeno é outro, obeso é outro, né? Então,
se você puder ter esse acesso a vários manguitos, vai ser interessante, porque se você pega um braço gordo e coloca um manguito pequeno, você pode estar superestimando a pressão arterial da pessoa. Então, é importante a gente ter esses manguitos desses diferentes tamanhos. Aqui eu coloquei mais ou menos uma tabelinha que eu vou deixar vocês depois darem uma lida, quiser pausar o vídeo. Acho que não vale a pena ficar falando demais como é que mede a pressão, porque eu acredito que vocês já devam ter essa habilidade que foi construída durante a graduação, mas uma coisa importante, né, nunca se esquecer de ter essa noção, né, se o manguito está adequado para o braço do paciente, e sempre, quando for medir a pressão, fazer tanto o método palpatório quanto o método auscultatório, com aquele som de Korotchkov, né? Aí, essas medidas da pressão a gente faz e registra, tá certo? Onde é que a gente mede essa pressão? Teoricamente, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem que medir essa pressão nos dois braços. E um lado importante é que se a gente tiver uma diferença de pressão, seja da sistólica ou da diastólica, maior ou igual a 15 milímetros de mercúrio, isso é um maior fator de risco para a doença cardiovascular, porque eles indicam que pode ter ateroma ali no vaso sanguíneo, e por isso que essa diferença de pressão está tão acentuada, tá certo? Quando a gente mede nos dois braços, tem um braço que é o dominante, geralmente, que ele tem a maior pressão. Então, quando a gente for medir a pressão desse paciente, depois que tiver feito essas duas medidas, a gente sempre vai anotar a pressão daquele braço que deu o maior valor de pressão arterial, tá certo? Em quem medir, né? Na verdade, não existe um protocolo a ser seguido, mas a recomendação é que para pessoas que não têm hipertensão, tá certo? Para pessoas que têm uma pressão arterial abaixo de 140/90, teoricamente seria interessante medir essa pressão anualmente para ficar avaliando, tá certo? E, logicamente, nos pacientes que são hipertensos, em toda consulta, a gente faz a medida. Eu acho que esse aqui eu vou fazer numa próxima aula para não ficar tão grande o vídeo, tá certo? E aí eu vou introduzir alguns conceitos para vocês de MRPA, de AMPA e de MAPA, tá certo? E aí a gente finaliza o vídeo por agora e a gente vai para a segunda parte.